Vamos agora para o nosso último vídeo do bimestre, falando de transmissão de calor. Então, lembrando, o calor é a energia térmica, né? A temperatura é a medida dessa energia térmica, que é a medida do quantas partículas de um material estão agitadas. Então, quanto mais agitada, maior a quantidade de energia térmica, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura. Agora, o calor passa de um lugar para o outro. Tudo na natureza quer entrar em equilíbrio. Então, se tende mais para um lado, ela vai tentar fazer trocas com onde tende menos para conseguir equilibrar os dois tendo a mesma quantidade de uma certa energia. Então, o calor funciona exatamente assim. Onde tem maior temperatura, vai sempre passar calor para onde tem menor temperatura, até que os dois estejam na mesma temperatura. E esse calor pode passar de 3 formas diferentes: a condução, a convecção e a irradiação. Bom, a condução é quando eu tenho contato entre os materiais que estão em diferentes temperaturas. Se os dois materiais estiverem na mesma temperatura, não vai acontecer nada, eles estão em equilíbrio, vai continuar na mesma temperatura. Se um material tiver com uma temperatura maior do que o outro, então, esse que está mais quente vai passar calor para o que está mais frio. É sempre do mais quente para o mais frio até os dois estarem iguais. Então, como acontece na condução? Na condução eu tenho os dois materiais, né? Os dois materiais em contato, né? E vai conduzir o calor do material mais quente para o material menos quente. Então, como que isso acontece? Por exemplo, faz de conta que isso é uma pedra de gelo, porque eu não tô querendo passar frio, porque já tá bastante frio hoje, né? Então vamos no faz de conta. Usa a imaginação aí, galera. Então, eu vou colocar o gelo na minha mão. O nosso corpo tá a cerca de 36 graus e meio, né? E o gelo, como eu tirei ele do freezer, agora ele tá em contato com o ar, ele vai chegar a 0 graus. Bom, ele tá muito menos quente do que a minha mão, né? Minha mão tá com 36 graus e meio e o gelo tá a 0 graus. Então, o que é que vai acontecer? Vai passar calor da minha mão pro gelo. E aí, o gelo, como ele derrete a 0 grau, ele vai começar a derreter. Porque essa água, se eu conseguir manter essa água na minha mão, essa água vai ter que derreter e chegar a uma temperatura igual a da minha mão. Como o meu corpo está sempre produzindo calor, então vai tentar chegar essa água aos mesmos 36 graus e meio do que eu. Mas vamos supor um objeto que não muda não produz o seu próprio calor, né? Eu coloco esse gelo na mesa. A mesa tá na temperatura ambiente. Se o ambiente aqui, bom, tá meio friozinho, eu não sei, mas eu vou chutar 15 graus. Então, essa água que derreter, ela vai ganhar calor do ambiente até chegar em 15 graus, se o ambiente está em 15 graus, né? Se eu tivesse um ambiente fechado, eu colocasse dois materiais, um a 10 graus, o outro a 0 graus, o de 10 graus ia ceder, então ele ia perder calor, ele ia esfriar, né? Assim como o café esfria quando, né, tá a temperatura ambiente, ele tava lá bem quente, fervendo, e aí ele vai esfriar porque ele vai perder calor para o ambiente que tá menos quente que ele. Aqui, a minha pele vai perder calor para o gelo, né? E vai aquecer o gelo. Então, minha pele tá perdendo calor, eu como sou um ser vivo, tenho a sensação de perder calor, que a gente chama de frio, né? Que tô sentindo frio, né? Que é essa sensação de perder o calor do nosso corpo para algo que está menos quente. Agora, vamos supor que isso aqui é um metal que eu esquentei no fogo e que ele tá a 50 graus. Aí vai ser o contrário. Ele vai passar calor para minha mão. Ele vai perder calor. E aí, como a minha mão está ganhando calor extra que não é do meu corpo, eu vou ter a sensação de ganhar calor, que eu chamo de quente. Tá quente, né? Está quente, estou com calor. Então, o calor vai sempre passar até que os dois estejam em equilíbrio. Coloco dois objetos, esse tá quente, esse tá frio,
Então, este vai passar calor para este, até os dois estarem na mesma temperatura. Isso no contato, né? Isso eu tô falando de condução, vai conduzir o calor do mais quente para o menos quente. Agora, o segundo é convecção. A convecção não consegue acontecer em sólidos, porque o sólido não tem movimento do material, ele é sólido, ele não muda de forma. Agora, o líquido e o gasoso, ele consegue se movimentar, tá vendo a água movimentando? Como ele tem movimentação das suas moléculas aqui dentro, elas conseguem se movimentar, pode acontecer algo que eu chamo de convecção. A convecção é quando os fluidos se movem por mudança, por diferença de temperatura. Então, vamos supor, eu ponho a panela no fogo, né, e eu vou esquentar a água. O que vai acontecer com essa água que está esquentando? Ou com um gás, né? Se eu estiver pensando num gás esquentando dentro de um tanque. O que vai acontecer é que aonde está a fonte de calor embaixo, então vai esquentar o de baixo. E o de cima vai estar menos quente. O que é que vai acontecer? As coisas quentes, os fluidos quentes são mais leves, então eles tendem a subir. As coisas mais frias, elas são mais pesadas, elas tendem a descer. Então, quando eu estou esquentando essa água, a água de cima que está mais fria, ela vai descer, e a de baixo que está mais quente vai subir. Só que aí vai esquentar a que desceu. E aí ela vai ficar mais quente que a de cima. Então, eles vão trocar de novo. E vai ficar esse movimento, né, enquanto o calor vai se transmitindo até que todo o líquido esteja na mesma temperatura. Né? Se chegar em fervura, aí o que está embaixo forma bolhas e sobe, certo? Porque o mais quente é mais leve, sobe e esse gás vai embora. Então, mas se não ocorre a fervura, ele vai fazer a convecção até que o líquido ou o gás inteiro estejam exatamente na mesma temperatura. É assim que funciona o esquema de aquecimento e de ar-condicionado. Eu coloco o ar-condicionado lá em cima, porque ele vai esfriar o ar de cima para que esse ar desça e o quente suba para ser resfriado. Senão, eu vou ficar, se eu colocar o ar-condicionado embaixo, ele vai esfriar os pés e o que está em cima vai continuar em cima quente, eu vou ficar com a cabeça quente. Tem que acontecer a convecção. O frio desce, o quente sobe para ser esfriado e assim acaba resfriando o ambiente inteiro. Em lugares onde o inverno é muito rigoroso, eles fazem aquecedores e aí tem que ser o contrário. Tem que esquentar embaixo para que esse calor suba e o frio desça para ser esquentado, fazer convecção até que o ambiente todo esteja mais quentinho, né? Então, aquecedores e ar-condicionado, eles funcionam fazendo a convecção do ar para regular a temperatura, se eu quero mais frio ou mais quente, dependendo, né, da nossa necessidade. O terceiro tipo é a irradiação. A irradiação não precisa de material, né? A condução, eu falei de contato entre sólidos, a convecção do movimento de líquidos e gases. A irradiação não precisa de matéria. A irradiação é a transmissão de calor pelo vácuo, que é onde não tem matéria nenhuma. Por exemplo, o espaço. Como que o calor do Sol chega pra gente? O Sol tá lá longe, não tem matéria nenhuma do Sol até a Terra. Como é que chega? Porque é uma energia chamada de energia eletromagnética. As energias eletromagnéticas são as únicas capazes de viajar onde não tem matéria. Então, ela consegue ser transmitida pelo vácuo no espaço, chegar na gente, aquecer nosso planeta e manter a vida aqui, né? Então, a irradiação acontece quando a energia calor viaja na ausência de matéria. E aí a gente tem um bom uso disso, que é quando eu quero evitar a transmissão de calor. Por exemplo, eu faço um café bem quentinho e eu quero que ele dure quentinho até o fim da tarde. O que eu faço? Coloco numa garrafa térmica. O que eu quero com a garrafa térmica? Que não tenha transmissão de calor, que o calor do café fique preso lá dentro, que ele não se perca para o ambiente. Como é que a garrafa térmica é capaz de fazer isso? Primeira coisa, a garrafa térmica, ela tem duas formas de manter o calor lá dentro. A primeira forma
é que entre o plástico e a cuba de dentro, né, aqui dentro que tem uma cuba, vocês veem aí o brilhinho, né? Ela é meio prateada. Entre esse plástico e a cuba lá dentro tem um espaço que tenta imitar fraquinho, né? Lógico, a gente não consegue fazer vácuo e também não vai conseguir fazer vácuo aqui, né? Esse material ia ser sugado e quebrar, não tem como fazer vácuo, mas tem como fazer ter pouco ar entre esse plástico e a cuba de dentro. Tendo pouco ar, o calor não tem matéria para se conduzir, né? Para ter a condução de dentro para fora. Mas e o calor que passaria por irradiação por esse vácuo? O que é que eu faço? O brilho, né? O que acontece com essa parte brilhante? Do mesmo jeito que o brilhante ele reflete a luz, ele também reflete o calor. Então o calor fica sendo refletido aqui dentro e não consegue sair por irradiação, né? Então é lógico que isso tem limites, porque tem ar, um pouco de ar aqui entre as duas camadas, e aos poucos ele vai conseguindo passar por condução para fora, mas menos, né? E esse brilho aqui, né, ajuda a ficar refletindo o calor lá dentro para que ele não saia. Então assim que funciona, né? A gente consegue usar os conhecimentos de condução, convecção e irradiação para fazer algo que nos sirva, ok? Então, de primeiro bimestre é isso. Espero que eu tenha ajudado e vamos ver quais são os próximos assuntos. Até mais!